Louvado seja o Senhor, já que cantamos com tanto amor no nosso coração, irmãos. Vamos ouvir o que Tiago tem a dizer acerca deste amor. Tiago capítulo 4, versos 11 e 12. Irmãos, nosso tempo para meditar na palavra é muito precioso. Esse texto ele tem uma riqueza tão grande, eu não gostaria de fazer um flagelo na mensagem. Então seja muito paciente hoje. Seja muito paciente. Você vai perceber no texto que nós vamos ler a importância dele para nós hoje. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Aí Tiago propõe uma pergunta. É a pergunta que eu vou propor ao final. Tu, porém, quem és que julgas teu irmão? Se Tiago tivesse escrito isso nos nossos dias, talvez você está pensando que você é quem? Os perigos de uma língua maledizente ou maledicente. Talvez você esteja pensando nas outras pessoas. Ai, fulano fala demais. Mas irmãos, todos nós, depois que o pecado entrou na humanidade, nos tornamos presas fáceis deste pecado. É fácil no almoço de domingo cortar um pedaço de bife com o pescoço do professor da escola dominical. Depois do sermão de domingo, assistir aos gols da rodada, lembrando do pastor. Mas não só essas coisas assim, hilariantes, não. É fácil a gente falar mal dos outros. E às vezes a gente até acha que é gostoso. Falar mal dos outros parece que tem um gosto. Faz um comentário, não estou falando mal, estou só fazendo um comentário. Irmãos, nós temos que olhar para às vezes para este hábito, porque pode se tornar um hábito, pode se tornar uma mania, uma constante mania, um constante hábito. Então nós temos que olhar para isso, a partir do que Tiago está nos dizendo, sabendo que este hábito pode destruir a nossa vida com Deus, pode destruir a nossa comunhão, pode atrapalhar o desenvolvimento da nossa vida cristã. Eu tenho pregado em Tiago aqui, às vezes, as oportunidades que eu prego. Deixa eu ligar o microfone que eu não liguei, né? Estou usando o outro aqui sem. Vocês do som, controle agora, está ligado. Eu tenho falado que Tiago está lidando com um problema da igreja, que era o fato dela ter sido perseguida, ela ter perdido tudo, e agora os crentes estavam tendo dificuldades para lidar com isso. Mas ao ler a epístola, você começa a perceber que para Tiago, o fato deles serem perseguidos, de estarem com problemas, não era desculpa. O problema deles na igreja, o problema da falta de crescimento espiritual deles, tinha a ver com o coração pecaminoso deles.
Olha só o que ele diz no capítulo 1, verso 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O problema deles não era a perseguição, não eram os problemas, não era a falta de dinheiro, não era a falta de prestígio na sociedade. Eles podiam estar usando essas desculpas, mas tinha a ver com o coração deles. Verso 13 do capítulo 1. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Eles não conseguiam mais ver a palavra como a palavra de Deus. E o problema não eram as perseguições, irmãos. Aliás, para Tiago, as perseguições poderiam ser um benefício. Capítulo 1 mesmo, os versos iniciais vai dizer: tende por motivo de toda alegria, passados por várias provações. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque a vontade de Deus para nós é a mudança do nosso coração. É que aprendamos a viver do jeito dele. E o jeito dele se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se uma dessas coisas não está acontecendo, o problema está no nosso coração. E é nele que nós temos que vasculhar. Então Tiago tem uma epístola muito prática. Quando ele diz, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, ele traz muitos exemplos práticos. No capítulo 2, por exemplo, ele vai falar da acepção de pessoas, favorecer os mais ricos, esquecer dos mais pobres. No capítulo de número 2 ainda, ele vai falar assim: a fé sem obras é morta. Mas ele vai dedicar um espaço muito importante da sua carta para falar da língua, do uso da língua, irmãos. Todo o capítulo 3 é sobre esse assunto, e o capítulo 4 volta ao assunto. Aliás, ainda lá no capítulo de número 1, no verso de número 19, ele diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Irmãos, Spurgeon, grande pregador, Spurgeon, ele tem uma frase, ele comenta esse texto, tem um sermão nesse texto, e tem uma frase em que ele diz assim: muitos homens mordem mais com suas línguas que com seus dentes. Tome muito cuidado, não brinque, é muito perigoso manter o hábito de uma língua maledicente. A maledicência destrói a nossa vida com Deus, em qualquer nível, irmãos, em qualquer nível. Como eu sei que hoje é dia da gente correr um pouco, eu quero ir lá para o capítulo de número 3, e já vou chegar no verso 11 do capítulo 4. Capítulo 3, quando ele dedica a falar sobre a língua, no verso 2 ele diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Nós tropeçamos em muita coisa, mas se você consegue não tropeçar no falar, parabéns, você é perfeito. É difícil, irmãos. Ele está dizendo que o problema da língua tem a ver com o coração. Verso 14: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso,
nem vos glorieis disso. E às vezes a gente conta como vantagem, né, falar mal dos outros. Como se nós estivéssemos fazendo um bem à humanidade. Não vos glorieis disto. Como é difícil. Eu espero que você, assim como eu, olhe para um texto como esse, com consciência. Não precisamos esconder nada de Deus. Não vou pedir para ninguém falar, quem aqui é maledicente, levante a mão. Mas Deus sabe, viu? Deus sabe e não se agrada. Pior é quando isso é um hábito e Deus sabe. Essa sabedoria que aparentemente, eu sou o cara, porque eu sei o defeito de todo mundo. Olha o que ele diz no verso 15, capítulo 3. Isso não é uma sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Não é brincadeira não, gente. Isso é um assunto seríssimo para Tiago. Dentre a prática cristã, ele dedica mais tempo na carta a falar deste assunto. Mas graças a Deus ele termina o capítulo 3 com uma coisa positiva. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Vamos ler o verso 17, capítulo 3. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tudo a ver com amor, não tem? E nada a ver com maledicência. Agora, eu sei. Quando é que a gente chega no versículo 11, pastor? Chegamos, vai. Tiago começa o capítulo 14, voltando ao capítulo 4, voltando ao tema do coração. Vocês cobiçam demais, o coração de vocês está traindo vocês. E termina essa primeira parte dando um alívio. Verso 7, sujeitai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tem jeito. Estar perto de Deus cura. Mas aí ele volta ao problema. Primeira coisa, irmãos, eu quero falar do jeito que Tiago está construindo esse texto, do jeito que Tiago está propondo esse texto. Ele nos leva a refletir sobre os perigos do falar mal, da maledicência. Veja como é que começa o verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, ou julga a lei. Tiago propositadamente os chama de irmãos. E ele está dizendo, você não está apenas fazendo um comentário sobre uma outra pessoa. Embora já seja muito ruim falar mal do próximo, Tiago está dizendo que é um problema muito sério falar mal do irmão. A maledicência, irmãos, pode nos fazer perder o forte sentido e os grandes benefícios de nossa irmandade na fé. Quando Deus nos reuniu numa só família, quando Ele nos tornou um só corpo, quando Ele nos fez irmãos uns dos outros. Aliás, nós lemos um texto hoje aqui, o irmão dirigiu a leitura conjunta, um texto em que Hebreus diz assim, que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos. Agora, é uma vergonha quando você se envergonha do seu irmão. Você não deveria nunca. Se o próprio Senhor da glória, o perfeito, o santo, o justo, que deu a vida por você, deu a vida pelo seu irmão, ele diz, eu não me envergonho dos meus irmãos. Quando Tiago usa a palavra irmãos, ele está estabelecendo uma conexão séria entre nós. No capítulo 4, no verso de número 1, ele diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós?
Esse era um problema entre eles. Não era por causa da perseguição, não era por causa da pobreza que estavam passando, ou da humilhação que alguns ricos estavam fazendo, não. Ele responde no verso 1 ainda: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? É o vosso coração. É o vosso coração. A ideia de irmandade nessa carta é muito fortalecida a partir desse texto. Só para você ter uma ideia, capítulo 5, verso de número 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Verso de número 9 do capítulo 5. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Mais para frente aqui no capítulo 5, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, orar pelos doentes. Se um irmão pecar, tente trazê-lo de volta. A irmandade não é um mero acaso da nossa relação com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o responsável pela nossa irmandade. Ele deu a vida por nós. Essa não é uma coisa que eu posso abrir mão. Você já imaginou se no seu corpo o dedão direito resolvesse fazer a guerra contra o dedão esquerdo? E um resolvesse de noite atacar o outro? Quando falamos mal de um irmão, sem perceber, estamos rompendo os laços que verdadeiramente nos unem. Não é que estamos rompendo, estamos, na verdade, declarando que estes laços não são fortes para nós. Por isso a ideia aqui de se levantar como um juiz desses laços. Como se eu pudesse dizer qual é o irmão mais agradável a Deus. Somos irmãos não porque somos perfeitos, somos bonzinhos, agradáveis sempre. Fazemos tudo que os outros gostam. Porque temos a capacidade da boa política. Não, nós somos irmãos porque apesar de pecadores, Jesus morreu por nós. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A maledicência mina e destrói esse nosso senso de irmandade e os benefícios dele. Porque é pecado contra Cristo, contra o corpo de Cristo. Quando você brinca com a criança, você belisca a criança, ela fala: você me beliscou. Fala: não, não belisquei você, eu belisquei seu braço. Não, você me beliscou, meu braço é meu, é o mesmo que beliscar a mim. É lógico, a criança está certa. Quando alguém mexe com um dos membros do corpo, mexe com quem? Com quem? Com todo o corpo e com Cristo. Falar mal, segundo o verso de número 11, é julgar, tornar-se juiz. Tiago levanta então essa questão. Ele não discute se nós temos razão ou não no que estamos falando. Ele não está dizendo: não fale mal do seu irmão se você não estiver dizendo a verdade. Não, ele está dizendo assim: não fale mal do seu irmão. Ele está nos chamando a atenção para um hábito que pode tomar conta da nossa vida facilmente. Mas vamos adiante, irmãos.
A maledicência nos faz perder este senso profundo de irmandade e os benefícios dela. Mas a maledicência é mais grave ainda, ela tem um perigo ainda mais grave. Embora esse já seja absolutamente grave, a maledicência tem um perigo ainda maior. Você vai notar que existe um paralelismo no verso 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei ou julga a lei. Como que é possível julgar a lei, falar mal da lei? Tiago está partindo de um raciocínio simples. A lei determina que eu ame o meu irmão. E se eu tenho circunstâncias da minha vida em que eu não possa praticar o amor ao meu irmão, é como se eu dissesse: neste caso, a lei não serve para mim. Você pode ter a justificativa que for. Seu irmão pode mesmo merecer uma crítica. Mas deixar de amá-lo é julgar a lei. É se colocar acima dela. É perder os benefícios da lei. A maledicência pode nos fazer perder o forte sentido de nossa submissão à lei de Deus e seus benefícios. Lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 36, a Bíblia diz que a ação de Deus em nosso coração por meio do Espírito iria nos mudar de uma forma tão profunda que haveríamos de obedecer ao Senhor e andar na sua lei. Mas se eu encontro ocasião em que eu não obedeço à lei porque eu não quero, é porque uma obra do Espírito ainda não está acontecendo em mim. Irmão, isso é muito sério. Eu tenho adotado a seguinte prática: sempre que a gente começa um trabalho numa casa, de cultos regulares, como a gente está fazendo lá no Fabrício atualmente, eu tenho procurado ensinar os 10 mandamentos. Que por incrível que pareça, tem crente que não conhece os 10 mandamentos. É porque a lei não está mais sendo importante. Às vezes a gente está trocando os mandamentos de Deus pelos nossos hábitos cristãos. Talvez a gente já tenha chegado ao ponto em que a gente acha que sabe mais que o Espírito de Deus. Alguém brincando sobre isso, não sei onde foi a nossa conversa, alguém brincando sobre isso, falou assim: de vez em quando as pessoas falam para o Espírito: Espírito, fica caladinho, que desse assunto entendo eu. Era brincadeira da pessoa. Está dizendo assim, que de vez em quando é assim que nós nos comportamos. A maledicência, talvez até sem perceber, ela vai minando a nossa submissão à lei, irmãos. É isso que Tiago está nos levando a pensar aqui. Se eu julgo meu irmão, se eu falo mal do meu irmão, eu estou julgando a lei, eu estou falando mal da lei. Eu estou me colocando acima dela, daquilo que ela determinou para que eu fizesse. Vá comigo no capítulo 2 de Tiago, verso 8 e 9. Só para você ver como esse é o assunto de Tiago. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago chama a lei de lei perfeita, lei da liberdade, lei que nos transforma. Essa lei é a sabedoria do alto para você. Nós precisamos aprender. Às vezes somos maledicentes demais em casa. Às vezes somos maledicentes demais no trabalho. Às vezes somos maledicentes demais na igreja. Às vezes quando falamos de política, nós nos tornamos também. A gente até justifica, mas eles merecem, né? Irmãos, nós temos que aprender a amar. E não será falando mal das pessoas que vamos amar.
Meu tio, reverendo Zé Passo, está hoje aqui com a gente, está contando a história ontem. Meu tio tem muita história para contar. Ele foi a uma escola dominical. Pode contar essa, tio? Sem dar nomes? Foi uma escola dominical, sem dar nomes. Só vou dizer que foi aqui em São Paulo. E o irmão que lecionava pegou um cântico. Olha, o autor desse cântico é isso, aquilo, porque o cântico continha algo que ele tinha interpretado como ruim. Então ele julgou o autor do cântico. Só que meu tio é amigo do autor do cântico. Você conhece fulano? Será que ele realmente quis dizer isto? Já teve numa situação em que alguém falava mal de uma pessoa, sem saber que você conhecia essa pessoa, e você ficou entre defendo ou não defendo? E você sabia que era injusto? Maledicência é uma falta grave contra a lei de Deus, porque toda a obra da lei de Deus deve resultar em nos fazer amar a Deus e amar o nosso próximo, e nunca o contrário. Nunca o contrário. É disso que Tiago está dizendo. Se vocês não cumprem essa lei, vocês são arguidos como transgressores da lei. Olha só. Você está conseguindo perceber a gravidade do que Tiago está dizendo? Lá no verso de número 11 ainda. Ora, finalzinho. Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. A palavra que ele usa aqui para observador, poietes, é cumpridor, aquele que faz, que cumpre a lei. É a mesma palavra que ele usou lá no verso do capítulo 1, no verso 23, ouvinte praticante. Se você fala mal do irmão, fala mal da lei. Se você julga o irmão, julga a lei. Mas se você então julga a lei, você não é ouvinte praticante da lei, você é juiz. A maledicência vai minando a sua submissão à lei de Deus. Daqui um pouco você começa a achar que nem a Bíblia é muito boa para você. Tome muito cuidado. A maledicência é muito perigosa. Ela pode tirar o seu apreço pela lei do Senhor. E nós devemos lembrar sempre do salmista, que dizia o seguinte: ah, quanto eu amo a tua lei, ela é o meu prazer e o meu meditar, de dia e de noite. Capítulo 1, verso de número 26. Você pode achar que está perto de Deus, mas está longe. Vamos ler juntos, 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vazia, vã, inútil. Essa ideia de que nós estamos nos religando a Deus é inútil no seu coração, porque você não refreia a língua. Mas se você refreia a língua, se você cuida dela, se a maior parte do tempo você tem domínio sobre ela, no capítulo de número 3, no verso de número 2 que nós já lemos, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Então nós já vimos aqui dois perigos. A maledicência, ela é perigosa porque nos faz perder o senso profundo da nossa forte irmandade e os benefícios disto. A maledicência é perigosa porque ela nos faz perder o senso de submissão à lei e os benefícios disso. Mas Tiago tem algo ainda mais grave a nos dizer.
Você deve estar pensando assim, mais grave? Mais grave. Verso de número 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Porque a maledicência, irmãos, ela pode nos levar a uma condição que nós perdemos o nosso senso de pecaminosidade e de necessidade de Deus. É como se o passar do tempo nós perdêssemos a ideia de que nós somos pecadores. Por isso nós podemos falar mal de todo mundo. Nós não somos mais pecadores e necessitados. Por isso Tiago vem com essa forte afirmação. Só Deus é legislador e juiz. E ele enfatiza. A construção dele é uma construção que dá a ideia de enfatizar. Um só é legislador e juiz. E quem que é? É aquele que pode fazer perecer, é aquele que pode salvar. Na primeira parte do capítulo 4, Tiago está dizendo que isso tudo é um problema do coração, né? E ele está trabalhando com a ideia de comunhão com Deus como a restauração. Veja lá. Já falei ali o verso 1, de onde vêm as intrigas, senão dos prazeres. O verso 2, cobiçais e nada tendes. No verso 4 ele diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Que vocês, por causa deste coração maligno, estão se tornando inimigos de Deus, estão perdendo comunhão com Deus. Irmãos, nós precisamos ser muito claros nisto. Nós precisamos ser muito sinceros com Deus. Às vezes nós estamos perdendo a nossa comunhão com Deus. Ela está indo embora e nós estamos fazendo de conta que ela ainda existe. E não estamos mudando. Estamos deixando a maledicência destruir nossa relação com Deus. Verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. Chegai-vos a Deus, verso 8, e Ele se chegará a vós. Purificai-vos, purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Ele está dizendo, o conserto dessas coisas é proximidade com Deus. Mas a maledicência, a maldita maledicência, ela mina esse nosso senso de necessidade de Deus. É por isso que eu coloquei no boletim o título, A Maldição do Maldizer. Um só é legislador e juiz. O problema daqueles homens é que eles não estavam mais entendendo quem era o Senhor, quem eram os servos. Estavam tentando se tornar senhores de si mesmos. Eles não podiam mudar a lei, foi Deus quem nos deu a lei. E é Ele quem nos julga a partir da lei. Por isso não devemos julgar uns aos outros. Lá do capítulo 5. O termo de comparação é que Ele é o legislador, o doador da lei, não você. E o segundo termo de comparação é que Ele pode salvar e fazer perecer, e você não pode nenhuma dessas coisas. Jesus já havia dito, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Temor a Deus. Disse Salomão,
é a grande sabedoria de todas. Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Irmãos, isso me faz pensar no Salmo 101. Se você puder abrir. Eu entendi o Salmo 101. Achei ele muito duro. Essa semana eu estava lendo. Aí falei para a Melissa, dá uma olhada no que Deus diz aqui, né? É a secretária nossa. Todo mundo que eu encontrei essa semana, eu falei, dá uma olhada no que diz esse Salmo. Lá em casa todo mundo ouviu. Salmo 101, verso 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, eu o que, gente? A esse? Deus do céu. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse? Não podemos brincar com isso. Nós não podemos fazer joguinhos espirituais com isto. Ele é o legislador e juiz. Pode salvar e pode fazer perecer. Tiago está dizendo para a igreja dos seus dias, e Deus está dizendo para nós, que a maledicência é perigosíssima. Ela é perigosíssima. Cuidar da língua é algo urgente. Nós não somos perfeitos. Não podemos perder o sentido no coração de que ainda somos pecadores, irmãos. Não podemos sair por aí dizendo e falando das mazelas dos outros. Nós devemos olhar para o nosso coração. É fácil dizer o que os outros erram e em que estão errados. É fácil apontar o dedo. Mas a Bíblia quer que nós nos confessemos. No capítulo 3 de Tiago, verso 6, diz assim, ora a língua é fogo. É mesmo. É mundo de iniquidade. É mesmo. Falar a maledicência é um pecado que contamina. Olha o que ele diz. Está situado entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Com a língua nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens criados à semelhança de Deus. Não podemos brincar com ela. Agora eu entendo porque quando os pais têm filhos pequenos, ensinam para os filhos, não mostre a língua, né? Eu acho que Deus está dizendo isso para nós. Não mostrem a língua de vocês. Mas você pode mostrar a sua língua. Se você a domina. Se você tem aprendido. Não brincar com ela. Nós precisamos de uma grande consciência para dominar isso. Desde vocês mais jovens, crianças, adolescentes, nas redes sociais. Às vezes a gente fica naquela, nós pais, né? Fica, não filho, deixa para lá, tal. Mas a linguinha tem outros nomes agora, tecladinho, WhatsAppzinho, né? Facebook. Conversas de segredinho, são uma coisa que eu vou falar só para você. Sabe fulano? Domine-se. Domine-se. Tiago conclui essa primeira parte, porque aqui eu considero que tem duas sessões sobre exemplos práticos de submissão a Deus. O primeiro é esse da língua. Ele conclui com uma pergunta para a nossa reflexão.
Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar ou fazer perecer. E você, quem é? Tu, porém, quem és? Quem é você? Quem você pensa que é? Você é melhor que os outros? É isso que você pensa? Você é melhor que Deus, que manda você perdoar, que manda você amar? Nós lemos aqui o capítulo 3, verso 17, que a sabedoria lá do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Esse é o verdadeiro sábio. Você é mais sábio que isso. Não nos deixemos dominar pelo hábito da maledicência. Ele é perigoso. Quebra a irmandade. Quebra o nosso senso de submissão à lei. Quebra o nosso senso de dependência de Deus. E muitas pessoas começaram com a maledicência e terminaram longe da igreja e longe de Deus. Faça a sua pesquisa. Pode fazer. Pegue as pessoas que trabalham com a maledicência e acompanhem-nas e vejam onde elas estão. A maledicência pode se tornar um hábito que mata a nossa vida com Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida. Eu tenho algumas aplicações e vou terminar. Eu falei que ia demorar hoje, eu avisei antes, né? Primeira coisa. Hoje é dia da mesa do Senhor. A mesa de comunhão. A mesa da irmandade. Eu já vi crentes que, porque eu estava com problema com o irmão, não tomavam a ceia. Esse não é o jeito de corrigir. O jeito de corrigir é participar dessa mesa pedindo um coração novo, gente. Porque é fácil, né? Eu estou mal com meu irmão, eu não vou tomar a ceia, e acha que por causa disso está desculpado. Vai chegar lá no céu e falar: Senhor, eu estava mal com meu irmão, mas também não tomei a ceia. Jesus não vai dizer do jeito que eu vou dizer, mas ele poderia dizer assim: azar o seu. Olhe para essa mesa e lembre o que custou para fazer-nos irmãos uns dos outros. E valorize. Não esqueço nunca quando eu comprei um brinquedinho para as minhas filhas, de novo vou entregá-las. Carrinho de controle remoto. Que uma semana foi valiosíssimo. 2 semanas, eu é que estava brincando com eles. 3 semanas, acabou a alegria. Aquilo teve um preço muito alto. Para fazer-nos irmãos uns dos outros. Nós não podemos pegar algo tão precioso e lançar fora. Não podemos. Não podemos destruir algo tão precioso. Nem manchar, nem sujar com nossas línguas. Não podemos. Hoje, se você tiver qualquer problema nessa área, tome a decisão de entregar definitivamente a Deus isso. Você não é perfeito, ninguém é, só Cristo. No capítulo 1 ele disse assim: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Faz isso, irmão. Peça a Deus a sabedoria lá do alto, aquela sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, que semeia paz, o fruto da justiça, que promove a paz, tudo lá no capítulo 3, 17 e 18.
Ore a Deus. Peça um coração novo. Fuja dos maledicentes e da maledicência. Passe a ter o hábito de tratar os erros dos seus irmãos com graça e misericórdia. Nós não precisamos fechar os olhos para o que está errado. Mas é necessário fazer parte da reconstrução e do progresso do corpo. Nunca se esqueça que em Cristo nós fomos feitos um só corpo e membros uns dos outros. Nunca se esqueça. Eu escrevi uma oração, vou ler. Talvez possa ser a sua. É a minha oração. Perdoe-me, Senhor, por todas as vezes em que permiti que o meu coração me enganasse e me levantasse contra os meus irmãos com língua maledicente. Ajuda-me a olhar para Ti e dispõe a minha alma para verdadeiramente amar o próximo, compreendendo que eu preciso dos outros e da Sua compaixão. Que eu aprenda a perdoar todos os que me ofendem, sabendo que eu ofendi mais odiosamente a Ti, e Tu me perdoaste todo o pecado. Amém. Muitas vezes ainda vamos cair. Não somos perfeitos, mas queremos honrar a Jesus Cristo. Faça disto um alvo à sua vida. Que essa mesa esteja em sua mente e consciência. Que Cristo te dirija pelos caminhos da vida, na prática de um verdadeiro amor, que honra a Deus e abençoa o próximo. Que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.